Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do bom Jesus seja sobre você. Espero que você e sua família estejam todos bem, guardados pelas poderosas mãos do Senhor. Vamos dar continuidade então à nossa jornada de aulas através da gravação, aulas da EBD. Estamos estudando a respeito dos profetas menores do Antigo Testamento, profetas de ontem que falam hoje. E hoje nós vamos estudar a respeito de um profeta conhecido por muitas pessoas, como o profeta Fujão. Isso mesmo, nós vamos falar a respeito do profeta Jonas. E para isso eu quero te levar comigo a ler o texto de hoje, que está ali no livro de Jonas, no capítulo 2, no versículo 2, que traz a seguinte afirmação: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Qual que é o objetivo da nossa lição? É nos trazer clareza sobre o grande risco e o grande perigo de fugir dos propósitos divinos. Será que você está vivendo a experiência de ter sido chamado por Deus para um certo trabalho na sua igreja, ou mesmo para a obra do Senhor, e você neste momento se encontra fugindo? Onde você está no momento? Será que você está no centro da vontade de Deus para a sua vida? Ou na fuga, ou na tentativa de fuga, que de certa forma posteriormente vai te trazer tristeza? Que essa lição sobre o profeta Jonas seja usada de alguma maneira para acordá-lo do sono e através de você muitos cheguem ao conhecimento da verdade da palavra de Deus. Não dá para começar essa lição sem falar um pouco a respeito desse profeta Jonas. Jonas era um profeta da cidade de Gat-Hefer, da Galileia, que vivia na época em que o reino de Israel estava dividido. Nós falamos um pouco a respeito disso em algumas lições passadas. O reino estava dividido no reino do sul e também no reino do norte, onde Jonas profetizava justamente no tempo do rei Jeroboão II. Nessa época o Império Assírio estava se fortalecendo e logo se tornaria uma potência, um poder mundial. E Nínive era a sua capital. Jonas é o único profeta do Antigo Testamento com o qual Jesus se comparou diretamente, ali em Mateus no capítulo 12. Tendo tanto Jesus, na verdade, como Jonas, eram profetas da Galileia. Os fariseus se esqueceram de Jonas quando de alguma maneira atacaram Nicodemos, dizendo que da Galileia não se levantava nenhum profeta. Se tivessem então pesquisado melhor as escrituras, com mais cuidado, não teriam errado tanto. O livro de Jonas, ele é um livro bem diferente de todos os outros profetas menores. É um livro biográfico e não tanto um livro de profecia. O que vemos nessa história é um Deus todo-poderoso, mas cheio de misericórdia, operando na vida de Jonas e através de Jonas na vida do povo incrédulo que estava ali localizado em Nínive. O primeiro ponto dessa lição vai falar justamente sobre o chamado de Jonas. E nós vamos perceber isso ali no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 2, onde Deus chama pessoas, a gente percebe onde Deus chama pessoas em maneiras diferentes, Isaías recebeu uma missão difícil, através de uma visão de Deus na sua majestade e na sua santidade. Jeremias, ao ser chamado, primeiramente ele recusou, sentindo também a sua incapacidade, porque todas as pessoas que de alguma maneira são chamadas, apresentam as suas justificativas para não atender o chamado. Então Jeremias, ao ser chamado primeiramente, ele recusou, sentindo assim essa incapacidade. O Senhor teve que dar duas visões para ele. E nós vemos ali em Jeremias, no capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 19. Jonas, porém, não recebeu nenhuma visão, mas Jonas recebeu uma ordem. Por isso que nós vemos ali no versículo 2 do capítulo 1, onde o próprio Deus diz para ele: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. E uma pergunta aqui serve para esse momento, para a nossa vida.
Será que nós estamos esperando algum tipo de visão sobrenatural para que a gente possa se dispor à vontade de Deus? Deus nos tem dado sim uma ordem. E nós vemos isso ali no Evangelho de Marcos, onde o próprio Jesus Cristo diz: "Ide pregai o Evangelho a toda criatura." Jonas então recebeu uma mensagem: clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Como Jonas, a nossa mensagem é contra o pecado. O Evangelho então é a solução para o grande problema chamado pecado. O ponto 2 dessa lição, o segundo ponto dessa lição, vai falar justamente a resposta de Jonas em relação a esse chamado. É quando Jonas se dispõe a fazer algo totalmente diferente daquilo que Deus pediu para ele fazer. A fuga de Jonas. Então Jonas se dispôs, não para ir para Nínive, mas para fugir da presença do Senhor. Que coisa triste ver um servo de Deus fugindo da sua responsabilidade e também do seu trabalho. Mas o fato é que ninguém pode fugir da presença de Deus. O próprio salmista no Salmo 39 vai dizer isso: para onde iremos ou fugiremos da tua presença? Aonde quer que estejamos, o Senhor vai estar ali. Adão e Eva em vão tentaram fazer isso também, fugir da presença de Deus. Será que alguém, tendo, de certa forma, contato com esse livro de Jonas, ou com a lição de hoje, se encontra fugindo dos propósitos de Deus para a sua vida? É algo para se pensar, é algo para se refletir. E aqui nós vemos também alguns motivos por parte de Jonas para a sua fuga. Pode ser que a cidade era uma cidade muito grande, porque os registros históricos trazem essa informação de que cerca de 2 milhões de pessoas, de habitantes, existiam naquele lugar, porque havia ali 120 mil crianças pequenas, e a cidade tinha aproximadamente de 50 a 100 quilômetros de diâmetro. E uma outra coisa, talvez um motivo para a fuga do Jonas, pudesse ser que a cidade fosse de fato uma cidade pecaminosa, como era. Lá existia imoralidade, desonestidade, violência, libertinagem, ações cruéis contra outras nações, inclusive Israel, ao qual o próprio Jonas fazia parte. Em Naum, no capítulo 3, no versículo 1, versículo 3, vai dizer: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Massa de cadáveres, mortos sem fim, da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestre de feitiçarias. Um outro motivo, talvez, que Jonas tivesse tentado fugir da presença do Senhor para não obedecer à ordem de Deus, porque a cidade talvez pudesse ser uma cidade muito perigosa. Já pensou um profeta solitário, pregando uma espécie de juízo iminente contra os males deste povo? Seria com certeza fácil, e muito fácil, extinguir esse profeta, ou acabar com a vida desse profeta. E também talvez uma das causas, ou uma das motivações para a fuga de Jonas, talvez tenha sido pela própria perplexidade com a tarefa. Jonas estava pronto a pregar para a sua própria nação, mas pregar para um poder estrangeiro era mais difícil de aceitar. Podemos imaginar aqui a sua perplexidade. Para o judeu, o gentio era algo totalmente desconsiderado, e era considerado até como um lixo. Não havia esperança de salvação para essas pessoas. A possibilidade de salvação para as nações pagãs era uma espécie de maldição para os judeus. Mas Deus estava ensinando uma grande lição, que era um cumprimento da promessa de Abraão, onde nós vemos ali no Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, aonde o próprio Deus disse para Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra.
Na lição de hoje também, nós perceberemos aqui algumas consequências da fuga desse homem chamado Jonas. Nós vemos as circunstâncias favoráveis para continuar no pecado. Parece que as circunstâncias eram favoráveis para ele. Pensou em fugir para Tarsis. Por isso que o texto vai dizer que ele desceu para Jope, encontrou ali um navio saindo de lá e havia lugar para ele a bordo. Aí a gente pensa aqui, providencial sim, talvez para a sua fuga, e não para a vontade de Deus. Passo a passo nós percebemos que Jonas foi caindo no pecado. Jonas se dispôs, ou tentou pelo menos, agir dentro do contexto de fuga. Ele tentou fugir. Tendo descido para Jope, ele achou então esse navio, pagou a passagem e embarcou nele para ir com eles, longe da presença do Senhor. E traz aqui um ponto interessante para nos fazer refletir. Cuidado para não ser orientado por circunstâncias que levam a um caminho de desobediência. Porque todas as vezes que tentarmos ou quisermos fugir da presença do Senhor, ou melhor, diante daquilo que Ele quer que nós façamos, todas as vezes o inimigo com certeza ele colocará um barco diante de você para que você possa ir numa direção totalmente oposta àquela destinada pelo próprio Deus para você. Outras pessoas envolvidas por causa do pecado dele. Nós vemos aqui uma outra circunstância da fuga. Por causa do pecado de Jonas, a vida de outras pessoas foram afetadas. Por exemplo, os marinheiros, outros passageiros e outros navios naquela baía. Quando lembramos da história de Acã, não foi diferente, porque quando Acã pecou, que foi um homem só, todo o povo de Israel sofreu uma derrota. Quando Davi também pecou ao fazer o censo, 70.000 pessoas morreram. Que desafio para nós então. Será que nós estamos vivendo a vontade de Deus? Será que o que eu estou fazendo, talvez em rumo de uma falta de coerência em relação à vontade de Deus, e a minha desobediência tem de alguma maneira afetado a vida de outras pessoas? Jonas estava sofrendo justamente as consequências de suas próprias escolhas movidas pelo seu próprio coração e agindo de forma contrária à vontade de Deus. O terceiro ponto dessa lição vai falar justamente sobre a repreensão de Jonas e seu arrependimento. Que coisa incrível, né, quando olhamos isso. Nós vemos ali os marinheiros pagãos orando e trabalhando, enquanto o homem de Deus, chamado por Deus para uma grande missão, estava dormindo. De forma inconsequente, de forma inconsciente, mesmo com toda aquela situação em seu entorno. Por isso que no versículo 6 do capítulo 1, o próprio chefe da embarcação desce e tenta ali acordar Jonas, dizendo: que passa contigo, agarrado neste sono? O profeta de Deus é repreendido por um homem incrédulo. Uma outra orientação desse homem incrédulo foi: ore, levante-se e invoque o teu Deus. Um homem incrédulo ensina o homem de Deus a necessidade de orar. E no versículo 8 ele vai dizer: confesse, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Jonas teve que confessar o seu pecado. Então Jonas vai no versículo 9, versículo 10 ali, apresenta a sua confissão. Jonas reconhece então que pecou contra o Senhor. E a punição, as consequências foram inevitáveis. Os marinheiros mesmo
de forma bondosa consulta Jonas. E ele, como profeta de Deus, dá a sentença de morte. É interessante notar que Jonas fugiu porque não queria a conversão dos pagãos de Nínive. Mas na hora da sua morte, os marinheiros pagãos se converteram ao temor do Senhor. O quarto ponto dessa lição vai falar sobre a oração de Jonas. Está ali no capítulo 1, do versículo 17, até o capítulo 2, do 1 até o versículo 10. A oração de Jonas é uma ilustração maravilhosa do conflito existente entre o sentimento e a fé. Seus sentimentos o levaram ao desespero, porque Jonas reconheceu que era a mão do Senhor que estava agindo. No versículo 3 ele vai dizer: pois me lançaste no profundo. Não foram os marinheiros que lançaram Jonas no profundo, mas sim Deus. Jonas, no versículo 5 e 6, descreve, numa linguagem chocante, sua situação, na verdade, de desespero, ou uma situação totalmente desesperadora no ventre do peixe, que o levou à depressão da sua alma. Às vezes, nós como crentes que somos, nós muitas vezes corremos para buscar tratamentos paliativos por causa de depressões que nós mesmos geramos dentro de nós. De fato, a depressão ela é resultado, muitas vezes, do próprio pecado que nós geramos, ou do próprio pecado que nos envolvemos. Nós, então, muitas vezes caímos dentro de um contexto totalmente de esgotamento. Por quê? Espiritualmente falando, porque temos desobedecido à palavra do Senhor. Eu não sei se isso tem acontecido com você. Eu não sei se isso tem alcançado o teu coração. Mas talvez aí seja o momento de rever algumas coisas. Se de fato eu estou caminhando em direção à vontade de Deus, ou estou tentando fugir da sua presença. Então, nós falamos sobre os sentimentos e o desespero que o levaram. A fé aqui foi justamente quando Jonas desceu para Jope e não orou ao Senhor. E nem quando surgiu a grande tempestade, mas justamente lá, no ventre do peixe, em uma situação totalmente desoladora, ele orou e disse assim: eu me lembrei do Senhor. A sua oração é cheia de citações dos salmos que lhe deram confiança para a sua salvação do ventre do peixe. E lá ele vai dizer no versículo 9 assim: contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, e ao Senhor pertence a salvação. E aí é onde nós vemos a restauração no versículo 10. O peixe vomitou a Jonas na terra. A graça de Deus não somente o perdoou, mas o colocou de volta na sua função de profeta e também na rota ao qual Deus havia o chamado para estar. Então, graças a Deus, temos dessa graça. E essa graça tem nos restaurado e tem nos dado uma segunda chance para trabalhar para Deus e fazendo justamente a sua vontade. Então a graça de Deus, ela nos propicia sempre uma nova chance, uma segunda oportunidade para rever a vontade de Deus em nós e para nós. O quinto ponto da lição de hoje vai falar sobre a obediência de Jonas, que está registrado ali no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Graças a Deus, pela segunda vez, nós podemos ver ali no versículo 1, Deus deu uma outra oportunidade para Jonas, e dessa vez ele obedeceu e aconteceu um grande milagre. Os ninivitas creram em Deus. Não é de estranhar que Deus desse tanto valor à salvação do povo da cidade de Nínive, uma vez que para ele, na verdade, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Deus precisa de pessoas, de crentes comprometidos, atuantes, que levam a sério a ordem do Senhor e a cumpram com dedicação e também com fidelidade. Deus conta comigo e com você na propagação do seu Evangelho,
para alcançar vidas. Deus quer usar você. O ponto 6 dessa lição vai falar justamente sobre o desgosto de Jonas, que está registrado ali no capítulo 4, que é o último capítulo, versículo 1 ao versículo 11. Porque perante a conversão sincera dos ninivitas, Deus retirou a sua ira correta e justa desse povo, alcançando-os com a sua misericórdia. Mas Jonas não ficou contente com essa situação. Jonas desgostou-se de forma extremada e ficou totalmente irado com a misericórdia de Deus sobre a vida desse povo, chegando muitas vezes até a pedir a sua morte, porque a sua tristeza era muito profunda. Foi muito difícil então ali para Jonas entender a mente de Deus em demonstrar misericórdia ao povo mundano. Deus avisou-lhe de sua falta de razão para irar-se. Por isso que ele falou, né, razoável a tua ira, Jonas. Depois ele propiciou-lhe uma lição através do milagre da planta, enfatizando assim a preciosidade da salvação do pecador. Então, com isso, nós vemos ali na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, o que Deus é. Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o nosso desejo também, que todos possam desfrutar da longanimidade de Deus, da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Se esse é o nosso desejo também, nós precisamos dizer sim à orientação de Deus e o que Deus tem pedido a nós. Por isso, irmãos, onde estou nesse momento? O que estou fazendo nesse momento? Será que de fato estou no centro da vontade de Deus? Ou eu estou desenvolvendo uma fuga desenfreada para tentar fugir de sua presença? Ou fugir daquilo que Ele tem me pedido? Em caminho a um abismo, em caminho a um mundo e um contexto de tristeza. Deus mostra com isso que está interessado também na salvação do povo que está no nosso entorno. Estou dizendo sim a Deus para que Ele me use, para que a sua misericórdia, a sua graça alcance as pessoas que estão no meu entorno, ou estou agindo como Jonas tem agido, né? Fugindo da ordem divina, fugindo da ordem do Senhor. Será como nós estamos reagindo ao chamado de Deus para a nossa vida? Que você possa refletir na lição de hoje e que a sua resposta possa ser a mesma resposta que o próprio Isaías disse ali no capítulo 6, quando o próprio Senhor disse: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Que a sua resposta possa ser a resposta de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, e que diante de uma ordem divina você sempre possa se colocar à disposição do Senhor, para que Ele possa exercer a sua vontade na sua vida e através da sua vida. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, em nome de Jesus. Amém.